Olá, está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. Para tempos de incertezas, manter o senso crítico faz toda a diferença, porque permite separar o joio do trigo, o que é opinião e o que é argumento. E o nosso programa de hoje recebe o doutor em filosofia pela USP, a Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade de Paris e com pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, que também é professor da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, diretor do Instituto de Estudos Avançados da PUC de São Paulo, colunista do jornal Folha de São Paulo e comentarista da TV Cultura e da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Pondé? É prazer recebê-lo. Tudo bom, Felipe. É um prazer estar aqui. Para a gente começar a nossa entrevista, para conhecer um pouquinho melhor sua caminhada, quando que a filosofia despertou o seu interesse? Olha, é assim, como filosofia no sentido mais vago do termo, sobre questões, digamos assim, filosóficas e mais sobre o sentido da vida, não sei o quê, isso daí sempre fez um pouco parte da minha adolescência, quando eu tinha lá pelos 17 anos, 16 anos, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de história, de literatura. Comecei a minha vida de ler coisas lendo Dostoiévski, então já tem uma pegada. Agora, de forma mais organizada, quando eu estava ainda no curso de medicina, um professor me deu um toque numa situação dizendo que eu tinha cabeça de filósofo. Mas como eu tinha feito, na época se chamava psicoteste na escola, e a minha família inteira de médicos, meu pai, a minha irmã, o meu avô, agora meu filho. Então a psicóloga falou, olha, você é muito excelente aluno, faça medicina e depois você faz o que você quer. Eu acabei indo para medicina, gostava de biologia, mas esse professor me deu esse toque e quando eu estava lá pelo 3º ano da faculdade, eu comecei a estudar psicanálise, freudiana e lacaniana, pensando numa prática psicanalítica no futuro, porque eu já tinha percebido que eu não gostava de hospital, eu não gostava do dia a dia da medicina. E a psicanálise acabou me levando à filosofia. Então, o que aconteceu é que, ao longo dos anos de estudo de psicanálise, ainda durante a faculdade de medicina, eu acabei indo para a filosofia para entender melhor Freud. Eu percebi que eu tinha questões na escola de formação em psicanálise, eu fazia questões a partir do Freud e do Lacan, que eram questões filosóficas. Então eu fui para a filosofia por causa da psicanálise. E aí acabei me encantando e seguindo carreira, e aí fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e estou aqui. E eu acho interessante que talvez muitas pessoas não saibam, a gente conhece você como filósofo, escritor, mas não sabe dessa sua formação médica, né, Pondé? É porque, assim, na verdade, a medicina, ela ficou presente. O meu filho hoje, que é oncologista, ele brinca dizendo que eu saí da medicina, mas a medicina não saiu de mim. E no seguinte sentido, quando eu fui para a filosofia, ciências humanas, portanto, e adorei o curso e me encontrei e estou muito feliz como filósofo, mas eu tinha sempre a impressão que às vezes alguns professores, alguns colegas viajavam na maionese. O que eu quero dizer por viajar na maionese? Se descolavam da realidade e começavam a pensar em utopias, começavam a pensar no homem que não existe. Então, a minha sensação é de que a minha formação em medicina, ela permaneceu como uma espécie de teste da realidade. Porque a formação em medicina enterra a sua cara na realidade humana, eu quero dizer. Sofrimento, dor, morte, frustração. E as ciências humanas, às vezes, assim, você pode, numa aula, dizer o que o homem é sem ele ser aquilo, dizer como a sociedade é sem ela ser aquilo, imaginar o mundo perfeito sem ele existir. E a medicina acabou, para mim, funcionando como uma espécie de controle de realidade, princípio de realidade no sentido freudiano. Né? Que, de certa maneira, para os leigos, a filosofia, a gente associa um pouco aí com esse tal de viajar aí na maionese. Porque as ciências humanas e toda, né? Eu acho que na realidade as ciências humanas como antropologia, sociologia, viajam até mais na maionese do que a filosofia. Porque a filosofia, para você fazer filosofia, você tem que ter um certo domínio conceitual bastante amplo. E às vezes, apesar das ciências sociais terem uma dimensão empírica e ter melhorado bastante, às vezes numa aula de sociologia você fala como os homens deviam ser, como deveria se estruturar as relações entre os seres humanos e tudo mais, quando na verdade você está só
lendo o mundo a partir de um teórico, por exemplo, né? O Marx, na verdade, é o autor que mais propiciou, não ele, mas a tradição dele acabou propiciando muitos delírios. Agora, muitas pessoas aí atribuem a você e a outros filósofos contemporâneos aí de estarem popularizando a filosofia. Você concorda com isso? E o que seria esse popularizar a filosofia? Somos, na verdade, os três mosqueteiros, que são 4, como era, na verdade, a história também, 3 mosqueteiros são 4. Sou eu, o Karnal, o Cortella e o Clovis, né? O Clovis, que ele tem menos presença na mídia clássica, digamos assim, TV, rádio, coisa e tal, mas é super presente nas mídias sociais e no trabalho também de divulgação da filosofia no mundo corporativo, né? Então, nós 4, a gente tem diferenças, quer dizer, o Karnal não é filósofo, né, é historiador, e o Clovis também não é filósofo de formação, eu quero dizer, filósofo sou eu e o Cortella mesmo. A gente tem diferenças entre nós, mas a gente já escreveu livros juntos, em situações diferentes entre nós. Acho que o nosso papel é um papel de mostrar que a reflexão um pouco mais qualificada, seja ela em história, em filosofia ou em que campo for, ela ajuda a gente juntar as coisas, a vida na sociedade, se afastar um pouco de opiniões muito de senso comum, trabalhar as questões do mundo dentro de uma tradição lida numa linguagem mais cotidiana, né? E trazer um pouco mais para a realidade. Para a realidade, numa linguagem que as pessoas conseguem compreender e lidar, porque nem todo mundo tem a obrigação de ser filósofo, historiador, né? E aí cada um de nós tem diferenças, visão de mundo diferente e tal, mas eu acho que no conjunto o Brasil só tem a ganhar com esse tipo de movimento. E agora começa a surgir uma geração aí mais jovem, gente que está lá pelos 30 e poucos, 40 anos, que seguramente vão, em algum momento, pegar o bastão e tocar para frente. E a gente vive um momento de maior engajamento, principalmente nessa questão política, tem essa questão de muita polarização também, mais relacionado à política. Como que a filosofia analisa esses tipos de movimentos sociais aí? Não sei se a gente pode dizer assim. Olha, a polarização, assim, eu acho que primeiro tem uma questão de ferramenta, as mídias sociais. E assim, quando a imprensa foi inventada, né? Quando ela foi inventada há cerca de 500 anos atrás, um pouco mais, quando ela foi inventada pelo Gutenberg, a gente sabe que logo depois começou a se, digamos assim, publicar livros num alcance que não existia antes, porque era tudo copiado. E isso trouxe para a Europa, onde isso aconteceu, a difusão de muito conhecimento que não se tinha, e junto com isso trouxe, por exemplo, só para dar um exemplo didático, a Reforma Protestante, que fez uso disso, inclusive, né? E veja que isso significou ampliação do conhecimento e, ao mesmo tempo, significou guerras, conflitos. Só para ficar no caso protestante católico, que vai levar aí, no mínimo, 200 anos, 300 anos, matando gente. Por que eu dei esse exemplo? Porque uma das causas da polarização hoje, digamos assim, posições mais radicais, é porque nós estamos vivendo um momento que, em algum sentido, se assemelha ao surgimento da imprensa, que é a acessibilidade via mídias sociais. Porque a gente sabe que a mídia, tomando a imprensa, a invenção da imprensa, no sentido de publicação de livros, né? Como o primeiro fenômeno, a mídia, ela sempre foi uma mídia definida por falando com muitos. O escritor, o editor, o âncora do jornal, seja lá quem for. O cara que está escrevendo um artigo para a revista. Com as mídias sociais, você tem muitos falando com muitos. Numa velocidade gigantesca e numa acessibilidade que nunca foi vista, portanto, numa capilarização que nunca foi vista. É inevitável o transtorno político-social que nós estamos entrando e que nós provavelmente vamos viver no começo do século XXI. Aquela, entre aspas, bonança do final da Segunda Guerra Mundial e do final da Guerra Fria, em que você teve regimes razoavelmente estáveis, democracia falando, e uma diminuição de guerras mais dramáticas, provavelmente esse período vai acabar logo,
né? E esses transtornos, eles são fruto justamente, antes de tudo, de uma ferramenta que coloca pessoas em diálogo, pessoas divulgando ideias às vezes não tão legais, mas as pessoas são assim, as pessoas não são tão legais. E aí entra uma outra questão que a gente tem visto muito, muita gente falando para muita gente. Todo mundo meio que se tornou aí... Mídia, até um pouco jornalista. Só que aí entram outras questões, a questão do fake news que a gente está vendo, né, da falta de critério, de checagem. E ainda na questão da polarização, a gente tem um problema das bolhas que se formam, né? Como que você também vê tudo isso agora que a gente vai ter eleição? É assim... Eu acho que a democracia é um mito moderno. O que eu quero dizer por mito? Ela funciona como mito no sentido de que ela dá sentido para a nossa vida, no caso político, social, mas ela não é exatamente o que a gente pensa que é quando a gente usa a palavra. Vou dar só um exemplo. É muito comum entender que faz parte da democracia instrumentos como o parlamento, certo? Como câmaras legislativas. Se você olhar dois grandes exemplos de duas democracias super instaladas, Estados Unidos e Reino Unido, se você ler os textos dos pais fundadores que criaram a democracia americana, você vai ver que uma das preocupações deles era criar a Câmara de Representantes que mantivesse o grosso da população longe das decisões. Porque eles entendiam que o grosso da população não tem domínio de assuntos públicos e, portanto, iriam atrapalhar e pressionar as decisões de gestão pública como efeito maioria tirânico. E um exemplo. Segundo exemplo, Reino Unido. Quando foi criada a Câmara dos Comuns para ampliar, digamos assim, a mediação do poder entre os lordes e a realeza, a Câmara dos Comuns da Inglaterra foi criada para dar espaço para os donos de propriedades, para a elite econômica conseguir participar do governo. Nunca foi pensado como representação do povo. Nunca. Certo? Aquele filme, mito da Carta Magna como representação do povo é mentira. A Carta Magna foi criado para dar aos barões saxões o poder de pressionar o rei francês, Normando, que tinha tomado conta da Inglaterra, o descendente dele, não ele. Por que eu estou dizendo isso, Felipe? Porque, não para dizer que a democracia é ruim, a democracia é o melhor regime que a gente conhece, né? Mas a ideia de que a democracia foi construída para dar voz ao povo na sua totalidade é um mito, não foi para isso. Ela foi construída para mediar e dividir o poder real. E no caso dos Estados Unidos, para fazer com que o poder executivo tivesse uma mediação, mas que essa mediação não significava pressão popular enquanto tal. Isso para dizer o seguinte, que, portanto, sendo a democracia um mito, ela pode ser estável ou ela pode ser instável, ela sofre transtornos ao longo do processo. É claro, a partir do século XIX, com o primeiro-ministro da Rainha Vitória, o Disraeli, que criou o voto universal masculino, criou não, mas deu a chance de existir o voto universal masculino na Inglaterra, no Reino Unido, ele ampliou a base porque ele percebeu o seguinte, não dá para segurar a peteca. Né? Os ingleses estavam pressionando porque eles queriam representação na Câmara dos Comuns. Né? Eles queriam ter acesso a isso daí. E isso significou que o Disraeli, que era um conservador inclusive, percebeu que tinha que abrir um espaço. Por quê? Porque na medida que a população estava se urbanizando, estava se alfabetizando, estava melhorando de vida, imediatamente ela queria fazer parte dos mecanismos de representação. Com isso tudo, Felipe, eu quero dizer o seguinte, não há estabilidade na democracia necessariamente. Ela pode passar por transtornos. E dentro desses transtornos, quando você fala de acessibilidade, a gente sabe que uma das coisas que mantinha o mundo normal assim, nos últimos anos era hegemonia étnica nos países, que acabou, crescimento econômico, que também acabou em alguma medida, um certo controle, aquilo que os americanos chamam de gatekeepers, que são pessoas, jornalistas formados, que garantiam ali a mediação da notícia, a partir de credibilidade e tal. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui da onde a gente parou. Beleza. O programa São Paulo Brasil volta já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo.
que hoje recebe o filósofo Luiz Felipe Pondé. A gente encerrou nosso primeiro bloco aqui, falando um pouquinho dessa questão da democracia. Queria falar um pouquinho agora sobre essa questão também que a gente, que eu perguntei para você, sobre as bolhas virtuais que têm se criado e também a questão das fake news. Então, Felipe, como eu dizia, no momento que você ampliou a acessibilidade, você criou mecanismos de todo mundo fala com todo mundo, o que a gente está descobrindo é que a mentira é uma ferramenta. Mas, assim, quando você vai na filosofia, a filosofia ajuda na Grécia, os sofistas que estavam super envolvidos com a democracia, que davam aula para os jovens aristocratas irem para a Assembleia, já sabia que a democracia é um regime retórico. E a fake news, ela está dentro da estrutura de retórica da democracia. É claro que você tem mentiras de fato e você tem meia-verdade que você pode contar sobre alguém e atrapalhar a campanha dele. Então, com isso eu não quero dizer que está normal e é bom. O que eu quero dizer é que veio para ficar. O jornalismo de qualidade, de credibilidade, as grandes marcas, que muita gente inclusive acha que quando fala de fake news é porque está querendo preservar o seu mercado, certo? Gente que acha que jornalismo é guerrilha, você com o celular na mão, né? E acha que uma pessoa sozinha é mais difícil ser manipulada do que um jornalista numa empresa. Imagina, você trabalha dentro de um veículo, você tem editor, tem gente do seu lado, tem dono, tem câmera, tem gravação. Se você fizer uma besteira, você dança. Para você que trabalha sozinho, você pode fazer besteira a hora que quiser. Alguém compra você com 50 pau, certo? Então, essa questão da fake news, eu acho que ela é decorrente da própria estrutura da ferramenta, né? E com relação às bolhas também é a mesma coisa, né? Porque as pessoas têm uma tendência de ficar circulando dentro do mesmo grupo, coisa que já existia antes das mídias sociais. Porque eu acho que as mídias sociais elas são fundamentais, naquela linha que eu falava no começo, da invenção da imprensa até elas, porque elas causam transtorno numa certa estabilidade de como funcionava o fluxo da informação. Agora, um dos mitos da democracia, Felipe, muita gente acha que se você deixar todo mundo falar e todo mundo fazer, vai ser ótimo. Provavelmente só vai ser violência generalizada. Bom, vou falar um pouquinho sobre a série de livros seus, Espiritualidade para os Corajosos, Filosofia para os Corajosos e Amor para os Corajosos. A gente pode concluir, então, que viver e não apenas existir aí é para os corajosos. Essa é a metáfora da trilogia, né? Melhor dizendo, além de metáfora, essa ideia que animou a trilogia. Eu comecei em 2016 com Filosofia para Corajosos, foi 2016, e que é um livro sobre história da filosofia, grosso modo, mas tem essa metáfora que é nietzschiana, na verdade, do Nietzsche, de que para você pensar você precisa ter coragem, senão você fica pensando para deixar o mundo cor-de-rosa, que eu acho que é um problema hoje em dia muito comum, né? Essa agonia de só pensar para o bem. Quando você só pensa para o bem, você na realidade pensa mal, porque pensar não é nem para o bem nem para o mal. Pensar é você tentar, olha aí a diferença que eu falava da medicina presente no meu modo de ver a realidade um pouco como ela é. Daí eu escolhi depois fazer um sobre o amor, porque eu acho que é um tema, muitas leitoras acham que eu escrevi esse livro para as mulheres, né? Mas não é verdade, tanto para homem quanto para mulheres, que é um livro em que pensa a necessidade da coragem na relação amorosa, que todo mundo que já amou um dia sabe que precisa de coragem. Amor pode matar, pode acabar com a sua vida. E o último, que é Espiritualidade para Corajosos, é trazer a metáfora da coragem para a vida espiritual, porque eu acho que a vida espiritual também está meio, sabe, quase autoajuda, assim. E aí tem um pouco a ver com essa questão que nem você falava, do politicamente correto? Eu escrevi 2 livros sobre politicamente correto, né? Quer dizer, eu falava do politicamente correto há pouco de forma implícita, né? Essa ideia de você pensar para o bem, só falar coisa legal, para deixar todo mundo feliz. E a forma oficial disso, se você associar uma certa pauta da esquerda americana, especificamente, é o pensamento politicamente correto. Eu escrevi Guia Politicamente Correto da Filosofia e alguns anos depois eu escrevi Guia Politicamente Correto do Sexo, né? E assim, pensar de forma politicamente correta só atrapalha o pensamento. Eu entendo que, na verdade, o politicamente correto
na sua dimensão, digamos assim, propositiva, ele é ou deveria ser apenas uma chamada pela educação doméstica, de você não ser grosso, de você não tratar mal as pessoas. Mas o politicamente correto, tal como ele se constituiu em censura, perseguição, modo de perseguição em universidades, a destruição de carreiras na mídia, linchamento, né? E quando, na realidade, para você pensar de uma forma mais livre, tem risco. Não dá para pensar de forma livre sendo politicamente correto. Dá sendo educado, mas não politicamente correto. E aí está mais difícil de se falar em liberdade hoje no Brasil? Eu acho que é no Brasil só não, né? Acho que é no mundo inteiro. Não acho que é só no Brasil, mas tá porque, inclusive, Felipe, liberdade também é uma palavra que está longe de ser evidente, né? Se você pensar só, vamos pegar aqui 2 exemplos em teoria política. Existem 2 concepções de liberdade. Existe uma liberdade que se chama negativa e uma liberdade que se chama positiva. A liberdade negativa é aquela liberdade que é o espaço em que você vive sem que o Estado se meta na sua vida. A gente chama de liberdade negativa. Liberdade negativa não significa que ela é ruim, que é liberdade para fazer o mal. É liberdade no sentido que você vive sem ter leis que se metem na sua vida o tempo inteiro. É claro que essa é uma dimensão de liberdade que tem a ver com hábitos, costumes, tradições herdadas, um dia a dia privado, né, ali na fronteira do público. Existe uma liberdade positiva. Liberdade positiva é a liberdade que se faz em câmaras de vereadores, deputados. É a liberdade criada por leis que querem constituir um espaço na sociedade onde o sujeito seja o mais igual perante a lei. Essas 2 formas de liberdade, elas se equilibram, se opõem, se completam e elas são o coração da liberdade no sentido político-social. E elas estão em conflito muitas vezes. Porque a liberdade positiva ela tem uma tendência a ampliar a inserção do Estado na vida das pessoas a partir de leis que os representantes acham que estão certas em alguma medida. A liberdade negativa pressupõe uma distância do Estado se meter na sua vida. Então, só para dar 2 exemplos, quer dizer, a ideia de liberdade está longe de ser óbvia. E quando a gente fala de liberdade, normalmente, no senso comum, a gente está pensando em liberdade dos costumes. Você tem marcadores, por exemplo, hoje, liberdade dos gays, né? É um senso comum. 2, liberdade sexual, né? Mas se você pegar a liberdade sexual, por exemplo, eu tenho dúvidas que hoje a gente faça mais sexo do que se fazia há 50 anos. Aliás, as pesquisas entre os jovens mostram que eles fazem menos sexo. Então, a liberação sexual necessariamente produziu maior ação sexual e atividade sexual. E a liberdade de expressão, essa é uma outra liberdade que normalmente se fala, mas que, na verdade, ela é mais... quem se preocupa com a liberdade de expressão é o jornalista. As pessoas no dia a dia não estão nem aí para a liberdade de expressão. Elas querem ouvir o que elas gostam, votar em que elas acham que pensa como elas, trabalhar e ter a janta à noite. Sim. Quem se preocupa com a liberdade de expressão é o jornalista. Tá certo. Bom, 2018 aí é um ano aí repleto de simbologismos, decisões. A gente tem os 50 anos aí da manifestação de maio de 68 na França, né, que acabou revolucionando aí costumes. Também temos aí os 50 anos do ato institucional, do AI-5, né, que foi em dezembro daquele ano. Bom, que balanço que a gente faz aí de 2 momentos tão distintos? Assim, do ponto de vista do Brasil, 68 foi um ano mais para dezembro do que para maio. Porque aqui você tinha uma ditadura. Essa ditadura era um regime instaurado no Brasil, era o braço da Guerra Fria no Brasil. Muitos professores de história não contam isso. Falam da guerrilha como uma luta pela liberdade. Isso não é verdade, historicamente. O que existia no Brasil era um regime que representava os interesses americanos na Guerra Fria e grupos que representavam interesses cubanos e soviéticos. E esses grupos, é claro que a ditadura matou e torturou, não se trata de dizer que ela foi simpática, mas se a gente tivesse tido uma ditadura pró-soviética aqui naquela época, ela também iria matar e torturar. Então, muito do discurso da esquerda sobre a ditadura é uma sorte, entre aspas, que ela deu de os maus estarem do outro lado, certo? Os maus no sentido daqueles que tinham poder.
Tanto é que quando acabou a Guerra Fria, acabou a ditadura no Brasil. E hoje os Estados Unidos têm interesse geopolítico zero na América Latina. Veja que o Chávez e o Maduro torturam a população venezuelana há anos e os Estados Unidos não estão nem aí. Fala de socialismo, os Estados Unidos não estão nem aí. Por quê? Porque não tem risco. Cuba acabou, né? Acabou, não tem. A União Soviética acabou e a China é um capitalismo de Estado, né? Apesar de toda... Com isso eu quero dizer o seguinte, no Brasil naquela época, estava de fato, aqui tinha uma Guerra Fria. O maio de 68 na França, apesar que tinha Guerra Fria, foi um fenômeno que trouxe à baila o crescimento da população universitária e você tinha de um lado o velho movimento operário, sindicalista europeu, no caso francês desde o 19, que o Marx conheceu quando morreu em Paris. Então era um movimento que queria ampliar direitos dos trabalhadores, leia-se, melhor salário, melhor condição de trabalho. E do outro lado você tinha estudante querendo transar com as colegas. Então tinha aquela discussão do proibido proibir. Mas maio de 68, me parece, na França, visto a partir de hoje, foi antes de tudo uma revolução de espetáculo. Foi o primeiro momento que a política foi espetacularizada pela televisão e pelo rádio de forma clara. Tanto é que acabou e ninguém... Acabou maio de 68, né? De repente ela acabou. Aqui não era espetáculo, aqui era para valer. Bom, e aí a gente está mais para maio ou para dezembro de 68 atualmente? Mas você me responde no próximo bloco. Tá. A gente vai fazer um rápido intervalo. O programa São Paulo Brasil volta já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje entrevista o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, estamos mais para maio ou dezembro de 68? Olha, depende um pouco do ponto de vista. Como eu estava falando antes, maio de 68, eu falei da espetacularização e tal, mas maio de 68 teve, por parte dos estudantes, um fator importante que foi trazer pautas privadas para o debate público. Porque na hora que se discutia desejo, você estava discutindo inclusive uma pauta privada, de colegas que queriam transar com colegas, certo? Então, a maio de 68, ele tem uma herança, alguns chamam de barricadas do desejo, apesar de que eles tinham na memória, quase 100 anos antes, a Comuna de Paris, 1871. Então, nesse sentido, eu acho que a esquerda está mais para maio de 68, hoje, né? Que é essa esquerda preocupada com questões de comportamento, como eu falava antes, casamento gay, aborto, liberdade sexual, né? Questão de banheiro, gênero, esses debates que são muito da esquerda americana e que maio de 68 em Paris também tinha essa pauta. Tanto é que a esquerda americana é diretamente filha de maio de 68 na França, porque a esquerda europeia é sindicalista. A esquerda americana é que vai assimilar essa pauta privada de maio de 68. Agora, então, eu diria que a esquerda hoje está muito perto de maio de 68 e muito, inclusive, treinada em atos de espetacularização, como algum tempo atrás em São Paulo, a gente viu naquele período de 2013, uma manifestação, se não me engano, na Consolação, em que os garotos da esquerda traziam flores na mão. Isso é ou não é espetáculo? Para filmar, botar nas mídias sociais. Agora, com relação ao AI-5, se a gente está mais perto dele, por enquanto não. Não acho que a gente esteja perto de dezembro, né? Porque a censura hoje não vem propriamente, digamos assim, do governo, do executivo associado ao legislativo. As formas de censura hoje surgem do linchamento público via mídias sociais, que desaguam no cotidiano, e a censura também vem do próprio judiciário. Quando eu digo censura, eu digo contenção de ideias, contenção de comportamento. Então, não acho que a gente esteja perto do ato institucional de dezembro de 68. Mas não há dúvida que está ficando perigoso você falar o que pensa. Mas não por causa do governo, está ficando perigoso você falar o que pensa, porque você não sabe o que o juiz vai sacar da caneta dele, você não sabe o que o promotor do Ministério Público vai sacar do escritório dele, e você não sabe o que vai acontecer nas mídias sociais com a frase que você falar. E a gente também aí comemora em 2018 o bicentenário aí do nascimento de Karl Marx, né? Qual que é o lugar do pensamento marxista hoje, no Brasil e também no mundo? Do ponto de vista digamos assim, do trabalho acadêmico, uma coisa importante que está acontecendo já há algum tempo, mas hoje isso está vindo à tona, é a tentativa de recuperação do pensamento do Marx para além do marxismo.
Marx é uma coisa, marxismo é outra. Marx é um cara, filósofo, que produziu um pensamento num contexto do século XIX específico, que foi um contexto em que a Europa viveu de modo instável continuamente. Então, o Marx achava que o capitalismo estava acabando porque a Europa parecia que estava acabando. Veja bem, fazer números redondos, de 1789 a 1989, a Europa não teve sossego. Da Revolução Francesa ao final da Guerra Fria, a Europa viveu constantemente em conflito. É que a gente normalmente não pensa isso. A gente pensa nas duas grandes guerras, na primeira metade do 20, pensa na Revolução Francesa. Alguns chegam a pensar nas guerras napoleônicas, mas fora isso, você teve transtornos ao longo do século XIX inteiro. Marx viveu tudo isso. Então você tem o Marx, que foi o hegeliano especulativo, que pensou que a história estava indo para um lugar. Você teve o Marx político, que é o Marx francês. O Marx especulativo é o alemão, do período que ele vivia ainda na sua pátria de origem Prússia, que depois é a Alemanha. Depois você tem o Marx francês, que foi o Marx envolvido com movimentos políticos, da onde ele aprendeu, entre aspas, aprendeu toda essa prática política, inclusive comunismo, socialismo. Depois você tem o Marx economista, que é o Marx londrino do Capital, depois de ter lido os economistas ingleses, que eram mais importantes da época, né? Esse compreendeu o que é essa teoria, o que significa a concepção dele, e aí o importante do Marx, antes de tudo, é a percepção dele de que depois que a burguesia tomou o mundo, nada ia ser igual. O mundo nunca mais ia voltar a ser igual. Você não pode pensar no mundo como era no século XVI, porque a lógica burguesa da produção, da eficácia, da industrialização devastou o mundo para o bem e para o mal. Marxismo é outra coisa. Marxismo o Marx, inclusive, chegou a escrever uma carta para um do genro dele, o Paul Lafargue, que morava na França, então, dizendo: uma coisa é certa, eu não sou marxista. Né? O marxismo é toda uma teoria que é muito importante, inclusive no sentido da contribuição do próprio Lenin para essa teoria da Revolução Russa, né? E de uma certa mistura que foi feita da teoria marxista enquanto tal, quero dizer, a obra do próprio Marx, incompleta. Marx era muito pouco metódico, largava os trabalhos no meio, tinha problemas financeiros terríveis, uma saúde complicada, certo? E o marxismo é a história da União Soviética, de Cuba, da China, um monte de filósofo que veio depois de Marx dizendo que achou que o Marx tinha feito, e as tragédias dos regimes marxistas violentos, né? Todos viraram ditadura sangrenta. Bom, agora, voltando um pouco mais aqui para o nosso país, a gente vai ter aí as eleições agora em outubro. Como observador aí de todo esse cenário político, econômico, que análise que é possível fazer de um país aí às vésperas de uma eleição, após impeachment, questão de desemprego, investigações, corrupção, lava-jato, todo esse pacote aí, que análise que é possível fazer? Olha, primeiro eu acho que qualquer um que diga que sabe quem vai ganhar a eleição ou é mal informado ou é mentiroso, né? Não dá para saber, né? E isso mostra, inclusive, as pesquisas patinando. Ninguém sabe. Entra e sai candidatos paraquedistas. Eu acho ótimo que o Barbosa desistiu, que o Huck desistiu. Política não é para amador, né? Para o bem e para o mal, nesse sentido. Eu acho que 18 tem um fator anterior que impacta 18 diretamente, a eleição. É o desmonte do PT. O PT e o PSDB são os dois grandes partidos do período pós-ditadura com uma certa pegada ideológica. O PSDB é um partido normalmente de elite, ele se chamava Sorbonne do PMDB, quando surgiu, nos anos 90, né? 80 e 90. É um partido da elite paulistana, grosso modo, ali Higienópolis, Alto de Pinheiros, certo?
e que sempre teve dificuldade de enraizamento ideológico na população e que era de centro-esquerda, e com a tomada do espectro da centro-esquerda pelo PT, ele foi expulso, empurrado para a centro-direita como um partido que acolheu aqueles que eram antipetistas de alguma forma, e era um partido organizado e com uma certa percepção de um partido que não estava envolvido demasiadamente com fisiologias. O PT foi o grande partido da pós-ditadura, com espectro de centro-esquerda, enraizado na população de baixa renda, na intelectualidade. Quase todo intelectual brasileiro até hoje é um intelectual orgânico, trabalhando para o PT e trabalhando para a esquerda. Grande parte das redações de jornais, televisão e revista trabalharam para o PT ao longo dos últimos anos, indiretamente ou diretamente. Então, quando eu digo desmonte do PT, é porque essa eleição de 18 é uma eleição em que a expectativa que o PT significava foi para o saco. Os herdeiros PSOL é um partido nanico que é representado num candidato pouco representativo para presidente e numa candidata a vice-presidente menos representativa ainda do país. Com isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: 18 é o momento em que a eleição está desorganizada, ninguém sabe quem vai vencer. Eu acho que é provável que ela tenda a candidatos, eu acho que é possível que ela seja resolvida entre Alckmin, Marina e Ciro, num espectro que vai de uma centro-direita a centro-esquerda. Ou seja, candidatos mais ou menos profissionais. Mais ou menos não, profissionais, do establishment, né? Então, eu acredito que 18 é uma eleição, tem uma outra coisa que impacta 18, que é a Lava Jato e suas filhas. Então, é um momento de enorme desgaste da classe política, o que significa estresse para a classe política e também para aqueles que votam. Mas eu acredito que, no final das contas, as pessoas, para executivo, que é a eleição legislativa, a gente vai ver o que vai acontecer, mas no sentido de que é sempre menos, a gente entende que é menos importante, apesar que não é super importante, mas ela é pulverizada, então a visibilidade é menor. Para presidente da República, eu acho que ainda com a Lava Jato e ainda com o desmonte do PT, a tendência é que as pessoas votem principalmente em candidatos do establishment. Agora, essa guinada, não só no Brasil, mas no mundo, para uma extrema-direita, para um conservadorismo maior, é mérito de uma direita mesmo ou mais um fracasso da esquerda? E como você analisa também esse conservadorismo? Olha, veja bem, a esquerda, com todos os problemas que tem o termo esquerda e direita, que são conceitos muito amplos, que surgiu do lugar onde se sentava ao lado do rei da Revolução Francesa, imagina, quer dizer, duas palavras que remetiam à posição geográfica nos Estados Gerais franceses, né? Mas assim, tomando cuidado, mas então usando o termo assim, a esquerda fracassou em tudo, menos a cultura, em tudo. Ela sobreviveu em formas europeias de direitos trabalhistas, nesse espaço, por isso que o Marx começou a ficar deprimido no final da vida, porque ele viu que os trabalhadores só queriam mais salário e trabalhar menos. E dane-se o capitalismo. O que eles queriam é fazer parte do bolo, que é o que aconteceu, né? Então, a esquerda, fora uma esquerda que funcionou como pressão para o sistema capitalista produzir espaço para melhor salário, ou seja, o trabalhador vendeu seu salário por melhor grana, um melhor retorno, e, ao mesmo tempo, ter direito a final de semana, férias, não sei o quê. O outro campo que a esquerda venceu foi no campo da cultura. Intelectuais, escritores, artistas, jornalistas, cujo impacto econômico é quase zero, né? Do ponto de vista político-econômico, a esquerda não venceu nada, ela perdeu, porque a gente já há muito tempo, os próprios partidos de esquerda na Europa sabem que não podem brincar com a economia. O que é a Comunidade Europeia? Pega um partido populista como o Syriza grego, né? Ele assume o poder, a Grécia está no buraco, ele vai ao Banco Europeu, que é uma cópia do Banco Central Alemão, que na verdade Angela Merkel é quem manda na Comunidade Europeia. Então a Grécia vai até a Comunidade Europeia pedir dinheiro e a Comunidade Europeia diz para a Grécia que ela tem que apertar o cinto. O partido de esquerda populista grego volta para Atenas, faz um plebiscito, a população, é claro, recusa, porque a população
não tem a mínima noção do que é administração econômica de uma sociedade. Recusa em bloco, ele volta para Bruxelas e a Angela Merkel diz para ele o seguinte: como você foi mal comportado, agora é pior ainda. Ele volta para a Grécia e abaixa a cabeça. E todo mundo aceita. Certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na economia a vitória é de um certo liberalismo tecnocrático, certo? Uma economia que ninguém questiona, porque se questionar fica que nem a Venezuela ficou, quebrada, ou Cuba, ou a própria União Soviética. Então, o que a gente chama propriamente de um retorno da esquerda, da direita, né? Entendendo a direita como conservador, não no sentido político. Vou tossir. Não tem problema. Uma gripe aqui. Então, Tá. Vou recomeçar. Tá, um minutinho só, peraí. Beleza. O que a gente entende por um retorno da direita, eu acredito que é, primeiro, o surgimento de candidatos como Trump, que representa aí um fenômeno diferente do que eu estava falando, mas também importante, que é uma certa população que se sentia isolada dos mecanismos de pensamento público que as mídias sociais trouxeram à tona. O grosso da população é conservadora em costumes, é conservadora de modo religioso. E se você perguntar para alguém que vem de uma classe economicamente vulnerável, o que é que ela pensa de, por exemplo, criminoso, bandido, ela vai dizer que bandido tem que ir para a cadeia. Se você perguntar para um aluno de ciências sociais de classe média alta, ele vai falar de Foucault, certo? Então, essa direita a qual você se referiu, que levou o Trump ao poder, que pode levar candidatos do Brasil também, em outros lugares, é uma direita, na verdade, que representa uma população que sempre se sentiu excluída do pensamento público, porque a maior parte do pensamento público sempre foi mais à esquerda, Tá né? certo. E ela aparece com as mídias sociais. Tá legal. Bom, já vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe o filósofo Luiz Felipe Pondé. Voltando um pouquinho ainda sobre a questão do Trump, que a gente conversava no último bloco. É possível definir uma coerência no discurso dele quanto à política interna? A coerência, alguma coerência que existe no discurso do Trump, ele é um populista. Como todo populista, uma das marcas do populista é oferecer soluções simples para problemas complexos. Como eu dizia antes, a população no seu dia a dia ela tem uma expectativa de soluções simples. Tipo, o problema são os mexicanos. Estou chutando aqui. O problema são os gays. O problema é a igreja católica. Sei lá. O problema são as pessoas brancas de olhos azuis. Ou seja lá que solução você queira dar, que seja uma solução. O problema são os homens heterossexuais. Ou seja, você pega soluções simples para resolver problemas complexos, porque o mundo está quase fora de controle. Ninguém controla o mundo, ele é extremamente complexo. E ninguém sabe para onde ele está indo. Essa é a verdade dos fatos. Então, o populista é alguém que diz para você, olha, e tem mais, viu? Essa sua ideia que deve proibir de entrar mexicano no país, deve complicar a entrada de imigrantes latinos, eu também penso e vou proibir isso. Então, por um lado, não se trata nem de dizer, e eu duvido que o Trump vá construir o seu muro com o México, mas se trata de fingir que vai. E na medida que ele finge que vai, além do fato dele ser a encarnação do mito americano, alguém que ganhou dinheiro sendo empresário, que se fez self-made man, né? O Trump representa também uma certa resposta aos anos Obama. E o Obama era a esquerda do Partido Democrata. Então, é um retorno para grande parte da população ressentida. Outra coisa, na política externa, o Trump representa a venda da imagem que os Estados Unidos continua poderoso. E aí ele consegue isso com a Coreia do Norte. Ele capitaliza isso como uma vitória do governo dele, claro. Por quê? Porque ele meio que disse, olha, não brinque comigo não que eu explodo você. Eu sou maior que você, o que é óbvio.
Alguém acha que a Rússia ou a China ia entrar em guerra com os Estados Unidos por causa da Coreia do Norte? De forma nenhuma. O presidente da Coreia do Norte, na realidade, se revelou bastante esperto e percebeu que ele devia entrar em acordo. Então, no Irã, ele prometeu que ia tirar os Estados Unidos do acordo do Irã, que é, na verdade, um acordo complicado mesmo. É um acordo complicado. Então, quando ele tira os Estados Unidos do acordo, ele também está reforçando a imagem que o americano médio que votou nele tem de que os Estados Unidos têm que ser forte de novo, que os Estados Unidos têm que defender os interesses americanos e que o Islã é perigoso. Esse fingir que vai fazer alguma coisa, como construir um muro na fronteira com o México, ele é tão danoso quanto se realmente efetuasse de fato, pegando só esse exemplo? Não é tão danoso. Se você entender por danoso, a ideia de que a construção de um muro como esse é idiota, absurda, né? Não é tão danoso porque acaba a presidência do Trump. E se ele não construiu, o ato geopoliticamente equivocado, do ponto de vista das relações mundiais, que o mundo hoje está super interrelacionado, também equivocado, para não falar na agressividade do ato e tudo mais, com o México especificamente, eu quero dizer, em relação ao México. Não é tão danoso porque, pelo fato de que daqui a pouco acaba a presidência do Trump e talvez ele não seja reeleito, o que é possível. Né? A gente não sabe, talvez seja, mas há a possibilidade de que ele não seja. Então, por esse simples fato, o mise-en-scène dele é menos ruim do que ele de fato construiu o muro. Agora, é claro que não é que o Trump não seja um presidente. O Trump é um presidente, veja, nós temos um homem forte, que é o Trump, nós temos uma mulher forte, que é a Angela Merkel, nós temos um homem forte, que é o Putin, e nós temos um homem forte, que é o Xi Jinping da China, certo? Então, o que a gente está vendo, e aí não no sentido exatamente do muro ou do Trump só, o que a gente está vendo é que as mídias sociais, em grande medida, no Ocidente, um exemplo diferente disso é o Macron na França. A gente não sabe para onde vai a França. A França é um exemplo bem específico, porque a França é um país que tem um histórico de lutas políticas desde o final do século XVIII. Né? Mas assim, o que a gente está vendo é que as mídias sociais, elas podem trazer, elas têm um potencial populista. Porque ela traz expectativas de uma população que busca soluções simples. Então, eu tenho a impressão... Trump é expert nessa questão. E eu tenho a impressão que se você sai do Trump e vai para uma Oprah, também é uma populista. Sim. Só que é uma populista que quem gosta do Trump não gosta dela, e quem não gosta do Trump gosta dela, mas também é uma populista. Então, acho que o fenômeno do Trump é um fenômeno que vai além do Trump. E a gente pode estar entrando num momento em que você tenha esse mito da democracia um pouco abalado, no sentido de que você tem uma diminuição do poder do voto popular na Europa. O exemplo que eu dei aqui do plebiscito da Grécia é o exemplo. O povo disse não, ele foi obrigado a aceitar, porque senão a Grécia virava um caos. Então, a Europa hoje é um continente, a União Europeia é administrada por tecnocratas, não por políticos. É o Banco Central Europeu que administra a Europa. E, ao mesmo tempo, você tem, nos Estados Unidos ou no Brasil, uma tendência ao Supremo Tribunal ficar legislando quando ele não tem que fazer isso. E o Supremo Tribunal não foi eleito pela população. Então, na Europa, você tem uma diminuição da representação, na medida em que a comunidade europeia e os países vão sendo administrados pelo Banco Central Europeu. E no Brasil e nos Estados Unidos, você tem uma diminuição também do poder de voto da população, na medida em que você tem um crescimento do ativismo judicial. Né? Então, o que a gente vê hoje é a manutenção do voto, mas a atenuação da validade dele, nas políticas. Pondé, falar um pouquinho em relação à Síria, ela vai continuar aí no centro dessa rivalidade histórica entre Estados Unidos e Rússia, ou o Oriente Médio aí como um todo continuará sendo aí motivo de disputas políticas entre Moscou e Washington? Acho que o Oriente Médio todo, não só a Síria, e não necessariamente a Síria. Em 2011, quando começou a guerra civil na Síria, e tinham muitos intelectuais que falavam de Primavera Árabe, que foi uma expressão ridícula, querendo comparar a Primavera Tcheca, em 67, com a tentativa dos tchecos se afastarem da União Soviética. A Primavera Árabe na Síria é isso. Né? O Bashar al-Assad, na época, disse: aqui vai ter uma guerra sangrenta, porque a Síria é uma fissura. Que fissura é essa? Você tem uma maior parte da população sunita
como a Arábia Saudita, e uma menor parte da população xiita ou alauíta, apoiados pelo Irã, que é xiita. A violência da guerra na Síria, ela é fruto do conflito direto entre a Arábia Saudita e Irã e grupos apoiados pelas duas partes. O governo sírio é apoiado pelo Irã, que por sua vez é um histórico aliado da Rússia e da União Soviética, contra os Estados Unidos, que por sua vez é um histórico aliado da Arábia Saudita. Então você tem aí na Síria, de fato, uma fissura e o Bashar al-Assad não caiu. Não caiu porque Obama não quis sujar as botas de fato na Síria e porque ele sabia que, afinal de contas, não é tão importante assim a Síria, deixa o povo sírio morrer. É que a gente tem a impressão que a política, a geopolítica, de fato, o humanismo é um daqueles argumentos retóricos dentro da política. Né? Não que não seja importante, mas ele funciona muito como argumento retórico. E que continua funcionando é dinheiro e poder. Né? Mas quando eu digo Oriente Médio, porque o Oriente Médio é muito mais amplo do que a Síria. E o confronto entre interesses russos e americanos continua agindo no Oriente Médio. E, por exemplo, o conflito israelo-palestino, que não é que os russos estão tão preocupados com os palestinos, o Bibi Netanyahu acabou de voltar de uma conversa com o Putin e ele atacou recentemente bases iranianas na Síria, porque os iranianos tinham atacado as colinas de Golã em Israel, os sírios com armas iranianas, eu quero dizer. E provavelmente o Putin teve do Bibi Netanyahu a promessa de que ele ia atacar bases iranianas, mas não ia encostar em soldado russo. Não ia atacar soldado russo. Não atacando soldado russo, tudo bem, pode atacar iranianos que estão dando apoio à Síria. Assim, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o Oriente Médio ele é extremamente complexo. Ele não cabe no tipo de discurso que normalmente, sei lá, o PSOL faz. De um lado as vítimas, do outro lado os malvados. Não funciona assim. E nesse sentido, por exemplo, o caso israelo-palestino não vai ter paz provavelmente nos próprios 200 anos. E tampouco a Arábia Saudita e o Irã vai parar de disputa. Existe uma guerra fria no Oriente Médio entre a Irã e a Arábia Saudita e ela não vai acabar tão pouco. Então, no Oriente Médio, conflitos entre Estados Unidos e Rússia não vão acabar. Podem mudar um pouco o perfil se Estados Unidos e Rússia entrarem em determinados acordos. Mas não por eles mesmos. Então a gente pode dizer que a Guerra Fria aí nunca terminou, talvez nunca terminará. A Guerra Fria nunca acabou. O que acabou foi especificamente o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, enquanto unidade política da União Soviética. Né? A Guerra Fria, ela atenuou, mas a gente sabe que a corrida armamentícia voltou e a gente sabe muito bem que é possível que as próximas guerras estejam envolvidas, inclusive, com inteligência artificial, que essa é a grande corrida agora. Tá certo. Bom, queria então agradecer muitíssimo a participação aqui. Conversamos hoje com o filósofo, escritor Luiz Felipe Pondé. Pondé, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer a conversa. E o programa São Paulo Brasil de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima. A TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.